O elevador de vidro da Morgan Technology subia suavemente pela torre reluzente. Cada andar era mais um passo rumo ao momento que eu vinha planejando há 2 anos. Ajustei meu blazer cinza simples, comprado numa loja de departamentos. Nada parecido com os ternos de grife ao meu redor, nesta catedral corporativa de aço e vidro. Enquanto subia, um homem em um terno azul marinho impecável entrou, mal me lançando um olhar. Assenti com a cabeça, deixando que presumisse que eu era só mais um funcionário de nível inferior. Se ele soubesse. Meu celular vibrou. Mais uma mensagem do Marcos. Meu irmão, onde você está? Lembre-se do que combinamos. Fique atrás. Não chame atenção. Esta é a minha noite. Não respondi. Em vez disso, observei os números dos andares subirem. 38, 39, 40. No último andar, a sala de reuniões aguardava, onde a Morgan Technologies anunciaria seu novo vice-presidente sênior de operações. Marcos, o queridinho da família, estava prestes a receber a promoção da qual vinha se gabando há semanas. Quando éramos crianças, Marcos sempre foi o orgulho dos nossos pais. Enquanto eu mergulhava em livros de negócios e estudava até tarde, ele encantava a todos com seu sorriso fácil e carisma meticulosamente calculado. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Foi a trilha sonora da minha infância. Quando fui aceito na escola de negócios, Marcos disse a todos que eu estava me escondendo na academia, enquanto ele fazia mudanças reais no mundo corporativo. Quando terminei meu MBA, ele zombou, dizendo que era só mais um papel, insignificante diante da sua experiência prática. O elevador apitou no 45º andar. Ao sair, flashes do jantar em família do mês passado invadiram minha mente. Sarah ainda está brincando de professora, Marcos anunciou, cortando o bife, enquanto eu estou prestes a me tornar o vice-presidente sênior mais jovem da história da Morgan Technologies. Mamãe sorriu. Estamos muito orgulhosos de você, querido. Ela lançou um olhar significativo na minha direção. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para o mundo corporativo. Papai assentiu com um ar sábio. A vida acadêmica combina com a Sarah. É segura, previsível. Nem todo mundo lida bem com a pressão dos negócios de verdade. Eu apenas sorri e continuei comendo. Deixei que pensassem o que quisessem. Eles não faziam ideia de que, enquanto eu me escondia na academia, estava construindo algo muito maior. Agora, caminhando pelos corredores elegantes da Morgan Technologies, sentia o peso dos documentos na minha pasta. 2 anos de planejamento cuidadoso, investimentos estratégicos e negociações discretas culminavam neste momento. As portas da sala de reuniões surgiram à frente. Através do vidro, vi Marcos dominando a cena, com seu terno perfeitamente ajustado e sorriso ensaiado, irradiando confiança. Nossos pais estavam na primeira fila, quase brilhando de orgulho. Marcos me viu, franziu o senho e veio apressado até mim. Eu disse para você ficar lá atrás, sibilou. Este é o meu momento. Não me envergonhe tentando fazer networking ou seja lá o que esteja planejando. Não se preocupe, respondi com calma. Não estou aqui para roubar a sua atenção. Ele lançou um olhar de desprezo para minha roupa simples. Ótimo, só tente parecer profissional, e não mencione que somos irmãos. Enquanto ele se afastava, olhei para o relógio, exatamente no horário. Miranda Tim, CEO da Morgan Technologies, estava prestes a entrar para fazer o anúncio. O que Marcos não sabia era que eu já havia me reunido com Miranda várias vezes no ano anterior, mas não era sobre a promoção dele. A sala silenciou quando Miranda entrou, atraindo olhares com naturalidade. Ela caminhou até o pódio com confiança, organizando suas anotações com precisão ensaiada. Senhoras e senhores, ela começou. Obrigada por se juntarem a nós hoje. Estamos aqui para anunciar mudanças significativas na Morgan Technologies. Marcos ajeitou a gravata, preparado para seu grande momento. Mas, antes que qualquer promoção fosse mencionada, Miranda prosseguiu. Tem um anúncio importante. Como muitos de vocês sabem, venho procurando a pessoa certa para conduzir a Morgan Technologies rumo ao futuro. Alguém com visão, integridade e um profundo entendimento sobre os rumos desta indústria. Ela fez uma pausa, percorrendo a sala com o olhar. O sorriso de Marcos se ampliou. Essa busca me levou a alguém que me impressionou não apenas pela sua perspicácia nos negócios, mas por sua abordagem inovadora à tecnologia e à liderança. Alguém que, silenciosamente, construiu um portfólio de investimentos que inclui participações majoritárias em 3 dos nossos principais concorrentes. O sorriso de Marcos vacilou.
Aquilo definitivamente não estava no roteiro. No último ano, continuou Miranda, essa pessoa adquiriu ações da Morgan Technologies, de forma estratégica, por meio de vários veículos de investimento. Até esta manhã, alcançou a maioria acionária da nossa empresa. A sala se encheu de murmúrios surpresos. O rosto de Marcos empalideceu. Senhoras e senhores, Miranda disse com firmeza, juntem-se a mim para dar as boas-vindas à nova proprietária e CEO da Morgan Technologies. Ela se virou e estendeu a mão para mim, doutora Sarah Mitchell. O silêncio era total enquanto eu caminhava em direção ao pódio. Marcos deu um passo trôpego para trás, seu discurso ensaiado escorregando dos dedos inertes. Na primeira fila, nossos pais estavam imóveis, com expressões congeladas entre o choque e a incredulidade. Obrigada, Miranda, eu disse ao tomar meu lugar no pódio. Os documentos na minha pasta podiam esperar. Agora, eu tinha uma empresa para comandar, e uma vida inteira de subestimação para corrigir. A sala de reuniões permaneceu em silêncio absoluto. Miranda deu um passo para o lado, um leve sorriso desenhado nos lábios. Ela havia guardado bem o nosso segredo, entendendo exatamente por que esse momento precisava acontecer desse jeito. Antes de continuarmos, eu disse, com a voz firme, acredito que alguns parabéns estão em ordem. Marcos, você pode se juntar a mim aqui? O rosto do meu irmão adquiriu um tom interessante de cinza. Ele permaneceu congelado no lugar, o terno de grife subitamente parecendo apertado demais no pescoço. Nossos pais continuavam imóveis na primeira fila. As mãos da mamãe, sempre bem cuidadas, agarravam a bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Marcos, repeti, deixando a autoridade transparecer em cada sílaba. Por favor. Ele se moveu com esforço em direção ao pódio, cada passo parecendo lhe causar dor física. Sussurros começaram a circular pela plateia enquanto as pessoas finalmente conectavam os pontos e os sobrenomes. Como todos sabem, eu continuei. Marcos será anunciado hoje como o novo vice-presidente sênior de operações. Fiz uma pausa, deixando a tensão crescer na sala. Esse anúncio continuará, mas com alguns ajustes. Marcos levantou a cabeça de repente, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e confusão. No último ano, tive a oportunidade de revisar os registros de desempenho de todos os membros da equipe, inclusive os do Marcos. Embora seus números de venda sejam, de fato, impressionantes, alguns padrões preocupantes foram identificados em seu estilo de gestão e em diversas decisões estratégicas. Abri minha pasta e retirei um documento, observando os olhos de Marcos acompanhando cada movimento com atenção crescente. Comecemos com a proposta da conta Harrison, no último trimestre. Ergui uma folha. Aqui está o relatório no qual você assumiu o crédito pelo trabalho de Jennifer Torres enquanto ela estava em licença maternidade. A cor sumiu do rosto de Marcos. No meio da plateia, uma jovem vestida com um terno cinza sentou-se mais ereta. Ou a tentativa de fusão com a Steven Stack. Continuei, puxando outro arquivo, na qual você convenientemente omitiu o enorme passivo previdenciário que viria com a aquisição. O mesmo passivo que você identificou durante a due diligence, mas escolheu esconder. Isso foi tirado de contexto, gaguejou Marcos, finalmente recuperando a voz. Você não entende como os negócios funcionam no mundo real. Às vezes, é preciso tomar decisões moralmente ambíguas para progredir. Para progredir, completei por ele, roubando o crédito dos seus subordinados, ocultando informações críticas do conselho. Nosso pai se levantou bruscamente. Agora, veja bem, ele esbravejou, o rosto ficando vermelho. Você não pode simplesmente aparecer aqui e começar a fazer esse tipo de acusação. Marcos construiu sua carreira com muito trabalho, carisma e liderança. Com uma combinação de charme, manipulação e o hábito de levar crédito pelo trabalho dos outros, interrompi com firmeza. Eu sei exatamente como ele chegou onde chegou. Passei o último ano revisando cada decisão, cada proposta, cada parceria em que ele esteve envolvido. Virei-me para o restante da sala. A Morgan Technologies tem uma equipe extraordinária, profissionais dedicados, inovadores e íntegros. A partir de hoje, são essas pessoas que serão reconhecidas e recompensadas. Meus olhos encontraram Jennifer Torres entre os presentes. Senhorita Torres, disse, gostaria de me reunir com você amanhã pela manhã para discutirmos suas contribuições reais ao projeto Harrison e suas ideias para liderar a nova iniciativa de transformação digital.
Jennifer endireitou a postura, um sorriso surgindo lentamente em seu rosto, enquanto Marcos, ao meu lado, parecia encolher. Isso é ridículo! A voz da nossa mãe cortou o silêncio da sala enquanto ela se levantava, os saltos de grife estalando no piso de madeira. Sarah, você sempre teve inveja do sucesso do seu irmão. Isso tudo é só um joguinho de poder seu. Senhora Mitchell, Miranda interrompeu com suavidade. Talvez devêssemos continuar essa discussão familiar em particular, disse Miranda, com firmeza, mas educadamente. O conselho e eu temos alguns anúncios organizacionais a fazer. Assenti com a cabeça. No meu escritório, indiquei, apontando para a ampla sala de canto que havia sido preparada para mim na semana anterior. Enquanto Marcos e nossos pais me seguiam, pude ouvir Miranda começando a apresentar a nova direção da empresa para os funcionários reunidos. A porta pesada se fechou atrás de nós, abafando o burburinho do lado de fora. Vocês enlouqueceram? Explodiu Marcos assim que ficamos a sós. Vocês não podem simplesmente entrar aqui. Eu posso. E entrei. Respondi calmamente, acomodando-me atrás da mesa. Agora eu sou dona de 51% da Morgan Technologies. Cada decisão, cada promoção, cada passo estratégico, passa por mim. Mas como? Perguntou nosso pai, incrédulo. De onde você tirou tanto dinheiro? Essa empresa vale bilhões. Recostei-me na cadeira com um sorriso. Lembram daquela empresa de consultoria boba que eu abri durante a minha fase acadêmica? Acontece que otimizar operações de empresas de tecnologia e identificar alvos de aquisição é extremamente lucrativo, quando você sabe o que está fazendo. Mas você mora naquele apartamento minúsculo, protestou nossa mãe. Dirige um carro usado, faz compras em loja de departamento. Porque eu estava investindo tudo na construção de algo maior, respondi, abrindo meu laptop. Agora, vamos discutir a nova posição do Marcos. Nova posição? Marcos gaguejou. Eu deveria ser o vice-presidente sênior. Você iria ser, confirmei. Mas, considerando o padrão de violações éticas que encontrei, isso não é mais apropriado. Cliquei em um documento na tela. Em vez disso, você fará uma transferência lateral para nosso novo escritório em Minneapolis, como gerente regional de vendas. O sangue desapareceu do rosto de Marcos. Gerente de vendas, em Minneapolis? Você não pode fazer isso comigo. Minneapolis é encantadora nesta época do ano, comentei suavemente. Ouvi dizer que os invernos são rigorosos. Talvez valha a pena investir em um bom casaco. As lojas de departamento têm ótimas opções. Nosso pai bateu a mão na mesa. Isso é um absurdo. Nós vamos lutar contra isso. O conselho não vai tolerar. O conselho, interrompi, já aprovou todas as mudanças. Eles estão a par dessa transição há semanas. Só vocês três estavam no escuro. Levantei-me, ajustando o blazer cinza com calma. Você tem até o final do dia para esvaziar seu escritório. Marcos, seu voo para Minneapolis parte amanhã de manhã. Primeira classe. Claro, não sou completamente insensível. E se eu me recusar? Desafiou Marcos, ainda que sua voz tremesse. Então você pode explicar aos futuros empregadores por que foi demitido por violar o código de ética da empresa. A escolha era deles. Olhei para o relógio com calma. Agora, se me dão licença, tenho uma empresa para administrar. Quando eles saíram do meu escritório, seus ombros caídos diziam tudo, derrotados. Me virei levemente e encarei meu reflexo na janela. O blazer cinza que antes parecia discreto agora carregava um novo peso. Não era apenas uma roupa, era um símbolo. A vestimenta de alguém que conquistou cada passo, que construiu tudo com esforço e visão. Mas o dia estava longe de acabar. Porque o que minha família ainda não sabia era que a Morgan Technologies era apenas o ponto de partida. As mudanças de verdade, aquelas capazes de abalar não só a estrutura familiar, mas toda a indústria, ainda estavam por vir. Peguei o celular e desquei um número que conhecia de cor. Está tudo no lugar. Falei assim que a ligação foi atendida. Hora da fase 2. 3 meses depois de assumir o controle da Morgan Technologies, eu estava sentada no meu escritório, revisando os relatórios trimestrais. No canto da tela, a previsão do tempo de Minneapolis mostrava neve intensa. Por um momento, me perguntei se Marcos finalmente havia comprado o casaco de inverno. Uma batida leve à porta interrompeu meus pensamentos. Entre, chamei, já sabendo quem era. Jennifer Torres entrou com um tablet em mãos. O jeito dela era outro, postura firme, olhar direto.
3 meses como chefe da transformação digital haviam feito maravilhas. Suas iniciativas já haviam aumentado a eficiência da empresa em 30%. A auditoria da Stevens Technology foi finalizada. Ela relatou ao se sentar. Você tinha razão. O passivo previdenciário era só a ponta do iceberg. Encontramos pelo menos uma dúzia de outros problemas que Marcos tentou esconder. Assenti, sem surpresa. Me envie o relatório completo. Jennifer, bom trabalho. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro, daqueles de quem finalmente está sendo reconhecida pelo valor que tem. Tem mais uma coisa, ela disse. Seus pais estão no saguão. Lancei um olhar para minha agenda, sabia que estava vazia. Pode mandá-lo subir. Enquanto esperava, abri a gaveta da mesa e retirei um envelope pardo robusto, documentos que eu vinha preparando meticulosamente desde o início da fase 2. Meus pais entraram sem bater. Minha mãe parecia mais magra, e o vestido de grife da temporada passada mostrava os primeiros sinais de desgaste. O bronzeado de golfe do meu pai havia sumido, e os ombros estavam curvados com um cansaço que não era físico. Sarah, disse minha mãe, com um entusiasmo forçado na voz. Estamos tentando falar com você. Tenho estado ocupada, respondi friamente. Administrar uma empresa consome tempo. Por favor, sentem-se. Eles se acomodaram nas cadeiras em frente à minha mesa, visivelmente desconfortáveis. O silêncio se prolongou. É sobre o Marcos, disse meu pai por fim. Ele está tendo dificuldades em Minneapolis. Os relatórios de desempenho mostram isso. Concordei. Os números de vendas estão bem abaixo do esperado. Ele não está acostumado com o frio, interrompeu minha mãe rapidamente, como se isso fosse justificativa suficiente. E aquele apartamento minúsculo, nada como o que ele tinha aqui. A voz da minha mãe soava quase acusatória. Você não conseguiu encontrar algo mais perto? Talvez uma vaga no escritório de Chicago? Recostei-me na cadeira com calma. Marcos comentou por que os números dele estão tão baixos. Eles trocaram olhares incômodos. Meu pai pigarreou. Ele diz que os clientes de lá são diferentes, mais exigentes. Eles não são diferentes, respondi. Eles só exigem resultados de verdade, não promessas vazias ou ideias roubadas. Marcos não consegue se apoiar só no charme por lá, porque eu mesma orientei o diretor regional a revisar todo o trabalho dele de perto. Isso é assédio, papai murmurou, visivelmente desconfortável. Isso é responsabilidade, corrigi. Algo que Marcos nunca teve que enfrentar na vida. Abri o envelope pardo sobre a mesa. O que me leva ao motivo pelo qual eu também queria falar com vocês. Os olhos dele se fixaram nos documentos que comecei a espalhar, registros de propriedade, extratos bancários, carteiras de investimento. Enquanto revisava os registros financeiros do Marcos, encontrei algumas transações curiosas. Continuei, minha voz firme. Transferências grandes e frequentes das contas de vocês para as dele. Começaram há uns 5 anos. Dinheiro vindo da segunda hipoteca da casa. A mão da minha mãe voou para a garganta. O rosto do meu pai perdeu toda a cor. Ele disse que era para investir. Sussurrou mamãe. Oportunidades especiais. Ele perdeu tudo, declarei, sem levantar a voz. Investimentos de alto risco, startups instáveis, e até apostas. O segundo pagamento da hipoteca vence na próxima semana. Vocês têm como cobrir? O silêncio respondeu por eles. Meu pai baixou a cabeça, os ombros afundando de vez. Estávamos esperando que você ajudasse. Como vocês ajudaram ele tantas vezes, completei. Enquanto me diziam que eu não entendia de negócios. Não era prática, não era digna. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos da minha mãe. Sarah, por favor, vamos perder a casa. Peguei outro documento da pasta. Aqui está uma proposta. A Morgan Technologies comprará a casa de vocês pelo valor de mercado. Com isso, ambas as hipotecas serão quitadas. Vocês poderão continuar morando lá, pagando um aluguel 30% abaixo do preço de mercado. Um brilho de esperança passou pelo olhar deles, mas continuei. Há condições. Primeira, vocês dois vão participar de sessões obrigatórias de educação financeira. Segunda, nunca mais enviem dinheiro para Marcos. E terceira, me inclinei um pouco à frente e encarei-os com firmeza. Vocês vão reconhecer, por escrito, como me trataram durante todos esses anos. Isso é chantagem, papai protestou, com pouca convicção. Isso é responsabilidade, repeti.
Algo que esta família vem evitando há tempo demais. Levantei-me e fui até a janela. A cidade se estendia à minha frente, cheia de possibilidades. Por anos, vocês minimizaram minhas conquistas, menosprezaram minhas escolhas, despejaram todo o amor e todos os recursos em Marcos, e me deixaram com as sobras. Virei-me para encará-los novamente. Isso acaba agora. Mamãe chorava sem disfarçar. Papai encarava as próprias mãos, como se só agora percebesse o peso do que haviam feito. A escolha é de vocês. Finalizei. Assinem o acordo. Fiquem com a casa. E talvez, só talvez, a gente consiga construir algo novo a partir das cinzas do que essa família se tornou. Ou não assinem, percam a casa e continuem permitindo que Marcos destrua a si mesmo. Coloquei uma caneta sobre a mesa, entre eles. Mas entendam uma coisa, não estou fazendo isso por vingança. Estou fazendo isso porque, às vezes, amar alguém significa obrigar essa pessoa a encarar verdades difíceis. O silêncio caiu pesado entre nós. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Então, devagar, meu pai estendeu a mão e pegou a caneta. Assinaram sem dizer uma palavra. Enquanto isso, meu celular vibrou. Uma mensagem vinda de Minneapolis. Marcos, enfim, havia chegado ao fundo do poço. Tinha admitido ao diretor regional que precisava de ajuda. Eu já havia antecipado esse momento. Já tinha garantido sua vaga num programa que tratava vício em jogos e ensinava a ética profissional de verdade. Dessa vez, levantei os olhos para meus pais. Pela primeira vez em toda a minha vida, vi algo diferente em seus olhares. Respeito. E talvez, só talvez, o começo de alguma compreensão. O carro vai levar vocês de volta para casa, informei, pressionando um botão na lateral da mesa para chamar o motorista. O conselheiro entrará em contato amanhã para agendar a primeira sessão. Eles pareciam menores agora, mais leves, como se tivessem deixado um peso para trás ali mesmo, naquele escritório. Sarah, minha mãe se virou, já na porta. A voz embargada. Desculpa, por tudo. Assenti com um leve movimento de cabeça. Não confiei na minha voz naquele momento. Assim que saíram, afundei na cadeira e finalmente soltei um longo suspiro. Fase 2, concluída. A família que me rejeitou por tanto tempo, que me subestimou e me empurrou para as sombras, agora me enxergava. Não só como uma empresária de sucesso, mas como alguém forte o suficiente para ajudá-los a encarar seus próprios fracassos. Uma batida na porta. Jennifer entrou com uma nova pilha de relatórios nas mãos. A reunião do conselho começa em 10 minutos, disse com um sorriso. Eles querem ouvir tudo sobre os planos de expansão. Sorri de volta, juntando meus papéis. Hora de olhar para o futuro. Não só o da Morgan Technologies, mas o das pessoas que estavam construindo esse futuro comigo. Pessoas como Jennifer. Pessoas que mereciam uma chance real de brilhar. Ao entrar na sala de reuniões, vi meu reflexo na janela. O blazer cinza e sem graça já não estava mais ali. Agora, eu usava um que eu mesma tinha escolhido. Nada de grife, nada de exageros, mas que representava exatamente quem eu era. Alguém que construiu tudo com base em substância, não em aparência. Os membros do conselho se levantaram assim que entrei na sala. Eles aprenderam rápido que eu não era, nem de longe, como meu irmão. E que eu também não era tudo o que esperavam de um líder, eu era mais. Senhoras e senhores, comecei, com a voz firme. Vamos falar sobre o nosso próximo destino, porque sucesso, o verdadeiro sucesso, não é sobre provar que os outros estavam errados. Fiz uma pausa, olhando nos olhos de cada um. É sobre provar que você estava certo, e eu, estou só começando. O elevador de vidro da Morgan Technologies subia suavemente pela torre de aço e vidro, refletindo o céu da manhã. Cada andar ultrapassado era mais do que um número, era o símbolo de uma jornada planejada por 2 anos, cada detalhe milimetricamente calculado. Ajustei o blazer cinza simples que vestia, comprado numa loja de departamento, como tantos outros que usei. Nada parecido com os ternos de grife que antes dominavam os corredores desta empresa. Mas aquele blazer carregava algo que nenhum tecido de luxo poderia oferecer: propósito. E propósito, descobri, é o que realmente sustenta um império.